Deixa eu só um negócio. Deixa eu só ver. Eu já tô ao vivo aqui. Acho que entrou. Aí eu já recebo ele aqui? Ele já mandou? Não. Já. Aqui. Enviou. Já. Aqui aperto, Isso. visualizar. Está para aqui a câmera. Tá. Tem que ajeitar. Já? Tá saindo sua voz. Tá falando. Boa tarde. Boa noite, né? Já é boa noite. Eu tô hoje aqui substituindo a doutora Luciana, a diretora da ESA. Recebendo aqui o nosso convidadíssimo, o doutor João Jorge, nosso presidente da Comissão da Diversidade da UAB, meu amigo, parceiro das nossas comissões irmãs. Foi de última hora, mas eu aceitei com muita alegria fazer essa mediação para a gente debater, né, que agora, dia 28 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI, né? E tu vais estar, né, João Jorge, falando sobre toda essa temática, sobre as principais alterações, sobre os acontecimentos agora, né, para toda a comunidade LGBTI, agora nesse momento da pandemia. Então, a palavra é sua, toda sua. Então, obrigado, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez, né, com a colega, parceira, amiga de longas datas, né, de muitas lutas, doutora Juliana Fonteles, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agradecer, né, o convite da ESA, da Escola Superior da Advocacia, de poder estar falando um pouco sobre diversidade sexual e também sobre o direito, né, LGBTI, bem como as demandas atuais, né, para os advogados, principalmente os advogados que estão iniciando a carreira, né, ou que já atuam há algum tempo, mas que possuem alguma dificuldade, têm dúvidas ainda. Então, eu peço logo a tua ajuda, né, para poder ir verificando, né, as perguntas, para poder ir me passando. A gente sabe que o tempo é curto, são 50 minutos, a 60 minutos o Instagram ele corta, mas eu vou tentar explanar um pouco, até porque nós estamos na semana, né, o mês como um todo, o mês do orgulho LGBTI, mas principalmente a semana do orgulho LGBTI, e fazendo uma série de lives. Depois dessa, já vamos ter outra. Estávamos em uma reunião online agora há pouco com o presidente Alberto, né, Juliana? Então, temos muitas coisas para falar. Então, para quem não me conhece, né, o meu nome é João Jorge, eu sou psicólogo e advogado, atuo já há 12 anos e também sou especialista em Direitos Humanos e Diversidade pela UFPA e estou, né, nessa gestão como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI e também como membro da Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, sendo o único representante, né, da região norte nesse debate. Já vinha de uma vice-presidência, né, na gestão anterior, que também ainda era do Alberto, e sempre atuei, né, no sistema. Já fui presidente também da Comissão de Direitos Humanos em Altamira, então já tenho aí um pouco, apesar de ter apenas 19 anos. E é membro da comissão, e você também é advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos, né? Isso, sempre fui membro da Comissão de Direitos Sempre Humanos, foi. comissão permanente, né, da OAB, e nessa gestão também, junto com a Juliana, já fizemos várias coisas juntos, né, na Comissão de Direitos Humanos também. Mas na Comissão da Diversidade, né, como a gente está nesse mês, eu vou tentar fazer um retrospecto, né, rápido para as pessoas que nos assistem, né, fazer, depois dessa apresentação, um pouco do histórico. Porque para quem realmente não atua, para quem não milita na área, tem alguma dificuldade de poder compreender da onde vem. Então, assim, primeira coisa é entender que a homossexualidade ela existe desde que o mundo é mundo, né? Vários estudos já apontam isso, né, na nossa história. Mas enquanto organização, enquanto movimento social, nós temos aí pelo menos 51 anos, né? Que começou justamente com essa busca da população LGBTI por mais dignidade, né, nos seus direitos,
na sua atuação no mercado de trabalho, na luta contra a violência policial, a João, só um violência... parêntese. Nosso presidente é multi, o presidente Alberto Campos já está Ele aqui com a também já gente. entrou. Ótimo. Já vimos a E reunião, já estamos queria aqui. E também queria mandar, além de um abraço para ele sempre, mandar para a dona Laura também, que é nossa colaboradora da UAB, que acompanha muitas lives nossas, doutora Gabriele, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, todos que Ótimo. já estão aqui com a gente. Então, temos aí realmente pelo menos 51 anos, né? Nessa luta contra o preconceito, contra a discriminação, contra a violência policial que acontecia. Historicamente, eu vou dar alguns referenciais que as pessoas podem procurar, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente está mais em casa, né? Tem alguns documentários na Netflix que falam sobre a revolta de Stonewall, sobre a vida e luta da Marsha P. Johnson, né? Então, que vocês podem acompanhar um pouco mais de como se iniciou e que justamente começou, né, lá em Stonewall, e que hoje se efetiva com o que a gente chama das paradas do orgulho LGBT, que geralmente começam agora em junho. A gente sabe que por conta da pandemia essas paradas da diversidade elas estão aí suspensas até para poder cumprir, né, as medidas de distanciamento e de isolamento social, mas tem algumas atividades acontecendo online, inclusive a nossa, né, as nossas atividades enquanto comissão, elas não deixaram de acontecer mesmo durante essa pandemia. E aí, mais recentemente, né, eu vou me deter mais a essa década de 90 e os anos 2000, que foram realmente onde as principais conquistas elas aconteceram no Brasil e no mundo. Então, eu poderia citar o 17 de maio, que é o mês, né, do enfrentamento LGBTfobia. E por que o 17 de maio e o mês de maio é tão importante? Porque foi justamente em 17 de maio de 1990 que o CID, né, a homossexualidade, deixou de compor o Código Internacional de Doenças, também conhecido como CID. Algo que nunca foi doença, mas que infelizmente até essa época era, e que foi um marco, né, no mundo. É uma data internacional de enfrentamento à LGBTfobia, buscando sempre por mais dignidade, por representatividade, por reconhecimento. E a outra data, justamente, você falou muito bem, né, o 28 de junho, que justamente celebra, né, esses 51 anos de Stonewall. Ano passado nós tivemos os 50 anos, tivemos uma atividade, inclusive um cine debate na OAB. Esse ano estaríamos fazendo com certeza alguma coisa, né? Porque no nosso caso, além de Stonewall, é um ano da criminalização da homotransfobia, né? A partir da última decisão do STF. Então, que inclusive nós fizemos um evento juntos, né? Também com o advogado que defendeu a tese lá no STF. Lembra que nós fizemos na ordem um evento? Com o doutor Paulo Iotti, ele participou. Inclusive, ele ia também participar de uma das nossas atividades, né, de uma das nossas lives, mas ele está ainda sem agenda, ele está esperando confirmar a agenda para a gente poder também fazer esse debate com ele, que é muito importante, até para a gente poder ter um panorama do que a gente está vendo pelo Brasil, né, a partir dessa criminalização. Realmente deu certo? É uma lei que está sendo cumprida, as pessoas estão denunciando, estão sendo responsabilizadas. A gente precisa, né, ter esse panorama. Enquanto parar, a gente sabe que ainda não avançamos. A gente ainda não teve ainda, né, o primeiro caso, a primeira punição, algo que a gente já pudesse, inclusive, estar trazendo aqui como notícia. Mas também é um ano, né, da súmula da OAB, que veda a inscrição de bacharéis em direito, né, que estejam respondendo processos por homotransfobia. Isso foi, sem dúvida, uma grande conquista, né, grande para conquista. o sistema. Porque, e João, só dá um oi aqui para a doutora Luciana, que eu estou substituindo ela, diretora da ESA. Ela entrou aqui. Ela está mandando um abração para ela. A súmula, ela demonstra o quanto a atividade, né, advocatícia, ela é incompatível com a prática da homotransfobia. E o que a gente precisa agora avançar, e a gente vem discutindo
né, na Comissão Nacional, é justamente agora a responsabilização de advogados, daqueles que já estão inscritos, mas que ainda cometem, né, crimes contra a mulher, homotransfobia, entre outras práticas que são incompatíveis com a idoneidade moral que a gente tanto luta, prega e preza, né? Trazendo rapidamente, né, a natureza jurídica para aqueles que nos acompanham, a natureza jurídica do direito LGBTI ela é toda jurisprudencial. Né? Nós temos aí resoluções, portarias, temos também alguns decretos e algumas leis estaduais, mas do ponto de vista nacional, nós não temos ainda uma legislação. Nós temos apenas realmente as decisões do STF ou ainda as equiparações. Então, toda a natureza jurídica ela vem dessas decisões. E que no momento que a gente vive, né, Juliana, a gente sempre fala muito isso, desse momento político, essas fragilidades que colocam sempre em questão a permanente luta, que é diária, e a vigilância. Por quê? Porque quando a gente tem um governo que ele é declaradamente, abertamente contrário a essas lutas, a essas conquistas e a essas pautas, a gente tem realmente algum receio em relação aos possíveis 3 ou até 4 ministros, né, do STF que venham a ser indicados, uma vez que essas decisões elas podem voltar a serem discutidas. Inclusive, eu sempre uso como referência o caso da prisão em segunda instância, né, que em um momento foi considerada, né, e em um outro momento, 2 anos depois, ela foi revista. Então, nada impede que, infelizmente, as conquistas da população LGBTI possam vir a ser revistas pelos próximos, por uma próxima corte, né, por essa troca de ministros. Mas, como eu falei, né, nos anos 90 nós tivemos aí alguns avanços contra o preconceito, contra a discriminação, mas realmente foi nos anos 2000 que as coisas realmente tomaram um corpo maior em termos de legislação ou em termos jurídicos. Né? Por exemplo, 2011, no Brasil, foi a primeira decisão do STF que garantiu todos os direitos constitucionais, inclusive a união entre pessoas do mesmo sexo. Né? Então, nas decisões, todos os ministros foram unânimes em dizer que a Constituição ela era para todos, que o princípio da não discriminação ele é válido, né? Ele é totalmente constitucional e compatível. E por que será que ainda naquele período existiam alguns direitos que eram negados à população LGBTI? Esse era o grande questionamento. Então, foi decidido por unanimidade. No entanto, mesmo havendo, né, essa decisão, que até então, até antes dessa decisão, o grande conflito era, afinal de contas, a relação homoafetiva ela é uma entidade familiar ou uma sociedade de fato? E isso foi resolvido pelo STF. É uma entidade familiar. No entanto, mesmo acontecendo isso, aí gerou um outro problema, que seriam os cartórios. Porque alguns cartórios entenderam o seguinte, bom, o STF, então, entendeu que todos os direitos constitucionais, né, se aplicam também à população LGBTI. Mas aí, será que eles podem casar? Será que eles não podem? Né? Essa era a grande Outra dúvida. etapa. E aí, outra etapa de luta, porque aí os cartórios pelo Brasil, alguns começaram a entender que sim, que poderiam casar, e outros entenderam não. A decisão era restrita à questão da união civil. E aí, né, novamente, ações e questionamentos, e aí o STF, o CNJ, na verdade, veio com a resolução 175 de 2013, dizendo, em termos populares, né, porque nem todos são advogados, alguns são estudantes, mas em termos populares, gente, todos os direitos constitucionais valem também para a população LGBTI. Então, não tem que se questionar. Se o heterossexual pode casar, o LGBTI também pode casar. E aí é muito interessante porque o tema do meu TCC foi exatamente esse, né, em direito constitucional. E eu já falava naquela época, em 2010, sobre a importância de políticas afirmativas e dessa garantia constitucional à população LGBTI. E aí, em 2011, veio realmente essa decisão, 2013, a resolução do CNJ.
Em 2015, nós tivemos a decisão da Carmen Lúcia em relação à adoção, que também foi mais ou menos a mesma coisa. Assim, gente, Outra polêmica, outra grande pode polêmica. adotar. Se o heterossexual pode adotar, o homossexual também pode adotar. Né? Então, basicamente, todas as decisões elas são referentes ainda a 2011. Em 2011, todos os direitos foram garantidos. Mas a todo momento, instante, vem alguém e diz: mas isso também pode? Né? Será que ele também pode casar? Será que ele também pode adotar? Será que ele também pode doar sangue? Né? Então foram todos esses questionamentos que vieram a partir de 2011 e todos foram, né, garantidos no STF a partir dessas decisões jurisprudenciais. A mudança de nome e gênero, né, em 2018 foi um outro grande marco, porque era uma luta incansável, né, da população trans em relação à sua documentação, ao seu reconhecimento enquanto a sua identidade de gênero. Isso realmente era um problema, e ainda é, porque mesmo havendo essa garantia, qual é o grande problema das decisões judiciais? É porque elas são decisões, elas têm que ser cumpridas. Mas a gente precisa de um outro aparato para que essas decisões realmente possam ser efetivas, que são justamente as políticas públicas. E como a gente tem ausência de políticas públicas para a população LGBTI, essas decisões elas acabam ficando à mercê desses questionamentos. Porque, na verdade, é a própria política pública que vai sedimentar na sociedade, né? O sim, respeito a efetiva essas isso. conquistas jurídicas, né? Por exemplo, no caso do Estado do Pará, que é pioneiro, né, na política pública de nome social, via carteira de identificação emitida pela Secretaria de Segurança Pública, é uma conquista. Quando veio a decisão de 2018, pela mudança em cartório, sem precisar passar por todo aquele trâmite judicial, sem inclusive uma exigência que alguns juízes faziam até da mudança, da cirurgia de redesignação sexual, que isso também caiu por terra, quer dizer, o Estado queria interferir até na questão de saúde das pessoas, né, para poder dizer quem realmente elas são. E aí a decisão de 2018 ela cai por terra, né, deixando a livre vontade, ao livre-arbítrio da população de travestis e transexuais utilizarem. Mas aí qual é o problema? Porque, querendo ou não, nos cartórios é muito caro você fazer isso, né? Hoje gira em torno de 300 a 400 reais. Tem uma série de exigências, de documentações. E que a nossa população, a gente sabe que 80% dela vive na informalidade, são grupos vulneráveis, tem vínculos familiares rompidos, tem uma série de dificuldades para ter, inclusive, condições, né, de se registrar, de mudar o seu registro. Então, a carteira de nome social, enquanto política pública, ainda é muito utilizada, né, aqui no estado do Pará, porque é muito mais simples, é gratuito. Embora haja a possibilidade de você também conseguir, né, essa mudança de forma administrativa, de forma gratuita. Mas aí você tem que acionar também a Defensoria Pública, ter toda uma burocracia e um trâmite. Todo um caminho, e que, novamente, né, nem todos conseguem, né, e acabam desistindo no meio do caminho. As duas decisões mais recentes, então, seriam realmente a criminalização. Ela foi em junho, né, de 2019, sendo publicada no dia 28 de junho de 2019. Então, ela vai fazer exatamente um ano agora, no Dia do Orgulho LGBTI. E nós temos também a mais recente, que foi a doação de sangue, que era uma outra polêmica. E, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso foi uma coincidência da aprovação da lei ter sido nessa data? De já ser a data? Estou te fazendo essa pergunta porque eu não sei. Ou foi uma coincidência ter caído ou não? Eu acho que foi até... eu acho que foi uma feliz coincidência, mas eu acredito também que o STF, eles são estudiosos, é óbvio que eles se debruçam, né, na matéria, na história da população LGBTI, não deve ter sido à toa a escolha do dia 28 para a publicação da decisão. Mas a votação ela foi antes, se eu não me engano, ela terminou no dia, ela começou no dia 5, se eu não me engano, e terminou no dia 12 ou dia 13 de junho. Mas a publicação realmente da criminalização, ela só aconteceu no dia 28. E aí uma feliz data, né? Sem dúvida, tem tudo a ver com mais um motivo para se comemorar e se ter orgulho. Né? Mas, no entanto, veja bem,
essa decisão, ela é importante, sem dúvida, mas veja, pela ausência do nosso legislativo. Porque o judiciário, ele não legislou, mas ele equiparou a uma lei já existente, que é a 7716 de 89, que criminaliza o racismo. E aí, veja, isso tudo poderia ser evitado se o nosso Congresso, né, se os nossos representantes, os nossos legisladores tivessem realmente o cuidado e a preocupação em também garantir, né, a legislação, o Estatuto da Diversidade, inclusive que existe já e tramita há algum tempo no Congresso, com apoio, inclusive, da própria Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, né, em âmbito nacional, que ajudou a construir com a nossa querida Maria Berenice Dias, e que não anda, né, um projeto que não anda, que não é votado, e que, inclusive, nesse tempo, eu acho que não seria nem até legal a gente tentar, porque, enfim... E enfrentar todo esse momento sombrio que a gente está passando, né? Que eu sempre digo que não é à toa o aumento do índice do feminicídio, da LGBTfobia, do racismo. Isso tudo é uma conjuntura, reflexo desse momento que a gente está vivendo de ameaça à nossa democracia, né? Exatamente, esse contexto que você falou, sombrio, obscuro, nefasto, fascista, né, e de retrocessos. Então é até perigoso, às vezes, tocar em temas delicados, e que são delicados também para a sociedade. A gente não pode deixar de reconhecer que nem todas as pessoas, elas realmente conseguem lidar com essas temáticas de forma tranquila. As pessoas ainda têm as suas resistências, os seus preconceitos, mas também tem uma lacuna, porque, querendo ou não, a diversidade sexual, a própria questão de gênero, né, elas não são trabalhadas na escola. Na formação. Na formação, na própria política pública de educação, né, não é contemplada. E veja que no caso específico, em termos da questão de gênero, existe a Lei Maria da Penha, né, no artigo 5º, são 4 ou são 5 incisos, que falam, né, sobre a importância e a necessidade de se implementar políticas preventivas com o debate nas escolas, na formação continuada de servidores públicos, na formação continuada dos representantes da segurança pública, e que a gente vê que isso não acontece, né? Porque o grande problema, como eu sempre falo, não é a lei. É a rede de garantias, né? É o fortalecimento da nossa rede, né? É a mudança dessa cultura institucional, né? Preconceituosa, racista, LGBTfóbica, machista, patriarcal, e que acaba impedindo que realmente a gente avance para uma sociedade mais justa, mais igualitária e que contemple e respeite a diversidade. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando apenas da sexual, a gente está falando da diversidade sexual, estamos falando da diversidade religiosa, da cultural, entre tantas outras, né? E isso sempre foi uma grande marca, né, da sociedade brasileira, de contemplar, né, essa diversidade, que nesses últimos anos a gente vem passando por esses retrocessos, né, por esses debates assim realmente rasos, com blogueiros na internet, que a internet acaba dando voz, né, para essas pessoas. A própria ameaça do fascismo, né? É como se fosse... a gente está vivendo esse momento mesmo, né? De crise da democracia. E aí eu sempre faço a fala de que os grupos vulneráveis, né? Que são os negros, as mulheres, os índios, a comunidade LGBT, são os que mais estão sofrendo. A população carcerária também, né? Todos esses grupos. E veja que em todos esses grupos existe a população LGBTI. Quando eu falo, inclusive, de diversidade, né, eu sempre começo falando isso, porque uma coisa é diversidade sexual, outra coisa é a população LGBTI. Por quê? Porque quando a gente fala de diversidade sexual, em nenhum momento nós estamos excluindo a heterossexualidade. A heterossexualidade, ela faz parte dessa diversidade. Mas nós também compreendemos que dentro dessa gama, né, da diversidade, existem sim pessoas que são mais vulneráveis que outras. E nesse sentido, a população LGBTI, ela é muito mais vulnerável do que a heterossexual. A heterossexual, né, existe esse debate ao dia do orgulho hétero. Nossa, pra quê? Né? Você nunca foi expulso de casa por ser hétero, você nunca precisou se assumir heterossexual, né? Você nunca foi impedido de entrar em algum local
pedido para se retirar porque você beijou ou andou de mãos dadas, ou teve, inclusive, questionado se você podia casar ou se unir, se você podia adotar, ou se ou discriminado, né, ou sofrido alguma violência pelo fato de ser heterossexual. Sim, Então, sem dúvida, a população LGBTI ela é mais vulnerável. E sim. mesmo dentro da população LGBTI, existem pessoas que são mais vulneráveis ainda. Né? Quando a gente fala, né, o termo bicha preta, pobre, periférica, ela é muito mais vulnerável do que a gay, branca, formada com nível superior, de classe média ou rica. Total. São diferenças, né, que a gente precisa compreender, são marcadores sociais que precisam ser considerados. Tu falaste ainda agora que a gente vive ataques, né, à nossa democracia, e eu sempre falo que a nossa democracia, né, a gente fala de Estado democrático de direito. Eu sempre falo assim, primeiro que de direito eu não sei se ainda somos, né, porque a todo tempo o que a gente achava que existia até uma segurança jurídica já não existe mais. Quando a gente fala democrático, como é que eu posso falar de um Estado democrático quando realmente nós vemos, inclusive, pessoas do mais alto escalão, né, dos governos não compreenderem ou não aceitarem ou até odiarem o termo população, né, população indígena, população Exato, que deveriam LGBTI, ser os né? primeiros, né, a respeitar, porque Deveriam ser os estão primeiros. coordenando a nação, né? Deveriam dar o exemplo do respeito aos povos, né? À diversidade. E mais ainda, quando a gente olha, né, para esse recorte racial, para esse recorte de gênero, para esse recorte de diversidade sexual, a gente percebe o quanto esses espaços de poder, tanto econômico quanto político, não são representativos, né? Nós não temos, por exemplo, assim, as mulheres são maioria no país, mas elas não são maiorias nesses espaços. Os negros são Exatamente. maioria no nosso país, mas não são maioria nesses espaços. E a população LGBTI não é muito diferente, é só a gente olhar, né, para os nossos quadros de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais. Nós não temos a representatividade realmente reconhecida, né? Nós temos, Exato. sim, e é importante destacar os apoiadores, né? Nós temos candidatos que são apoiadores, mas são heterossexuais, são brancos. Eles podem até Verdade. falar sobre, mas eles não podem falar de. Por quê? Porque eles não sofrem na pele o que a gente sofre todos os dias. A própria representação política, tanto de mulheres quanto da comunidade LGBT, a gente precisa avançar muito, né? A gente vê que a maior, por exemplo, as candidaturas das mulheres, elas são sempre para suprir aquela cota, né, do partido. Então, precisa se avançar muito, assim como para a comunidade LGBTI também, para que tenha seus representantes, né? Porque, assim, hoje todos os grupos sociais têm suas bancadas, né? Então, a população precisa também ter seus representantes, né? Para levar o diálogo, para levar o debate, né? Porque, como tu falaste ainda agora, é que assim, a gente precisa ter muita paciência com a sociedade, né? A gente não pode sair brigando com as pessoas, né? A gente tem que dialogar, a gente tem que conversar. É pelo diálogo que a gente vai conseguir amadurecer, né? E mais ainda, né, como você falou, é necessário que haja cota. Na verdade, se nós vivêssemos realmente em uma democracia, não seria necessário a cota. Seria algo compreensível que se nós temos uma sociedade que é formada por maioria de mulheres, nós não tínhamos que falar em cota de 30%, nós tínhamos que falar no mínimo em 50%. Né? Verdade. E com a população LGBTI, com a população negra não seria diferente, até porque o próprio censo do IBGE ele mostra o quanto as famílias LGBTI elas cresceram, né, nos 3 últimos anos no Brasil, Sim. diferentemente, inclusive, das famílias heterossexuais. Então, a gente tem buscado, né, garantias para poder viver dignamente. Simplesmente, né, exercer a nossa cidadania como todo e qualquer outro cidadão. No entanto, a gente foi acostumado, né, nesses anos anteriores, nessas décadas anteriores, a ver sempre a população LGBTI a um determinado local. Então, por exemplo, eu não estranho, eu João Jorge, né, outras pessoas, claro. Mas, João, bora só controlar o tempo. Vou pedir aqui para minha anja da guarda que está comigo. Só de controlar acordo o com o meu tempo. tempo, ainda temos 30 minutos ainda. Tá. Então, quando faltar 10 minutos, tu me avisa, tá? Tá, bora. Não é estranho quando eu vejo uma travesti ou uma mulher trans nas esquinas, né?
ou um garoto bissexual fazendo programa. Para mim, aquele é o lugar dele. Mas me estranha muito quando eu vejo ele na OAB, sentado numa mesa, né? Usando, inclusive, as suas cores da bandeira, assumindo um local de representatividade a ponto das pessoas questionarem. Mas ele Essa é tua advogado? Essa tua fala me lembrou algo que eu vivi na minha infância. A minha mãe é uma militante de direitos humanos, professora, socióloga. E quando eu era criança, ela contratou um gay, um empregado. E para mim, que era criança, ele me marcou, né? Porque eu era criança, ele botava roupa nas minhas bonecas. Então, assim, eu levei um tempo para entender aquilo, né? Mas, assim, por ter essa formação, de ter pais militantes, né? De ter aprendido a respeitar a diversidade, a gente vai crescendo com uma outra formação, né? Que é isso que falta, né? Porque, como tu falaste, é assim, os lugares, eles são... A gente vive numa sociedade onde existem estereótipos, né? Como se o gay não pudesse, o homossexual não pudesse estar em lugares de destaque. Não né? pudesse ser um professor, não pudesse ser um político, não pudesse ser um presidente, né? É sempre os locais que nos é colocado justamente... É um trabalho digno como tantos outros. Voltou? Sim. É um trabalho digno como tantos outros, né? Ser cabeleireiro ou ser empregado doméstico. Mas que nós possamos ter uma mobilidade social maior, né? nesses outros locais. Né? Que a gente possa também assumir outros espaços de poder político, de poder econômico. E principalmente de acessar, né, a universidade pública, conseguir garantir, né, a conclusão do ensino fundamental, do ensino médio. A gente sabe que isso dificulta, inclusive, muito a população LGBTI de conseguir espaços no mercado de trabalho por conta da qualificação, por conta desse ensino básico, que boa parte dessas pessoas, né, são vulneráveis, como eu falei, têm os vínculos familiares rompidos e acabam não concluindo seus estudos e automaticamente não conseguindo conquistar, né, espaços no mercado, né, de trabalho. Para chegar no segundo ponto que eu queria tocar, né, principalmente para os jovens advogados, eu não poderia deixar de dar, né, essa mensagem. Não sejam, né, não vistam a máscara ou o terno do preconceito. Todo cliente é cliente, né? Você não precisa ser LGBTI para poder defender, né, a população LGBTI. Você não precisa ser negra para defender, né, ser antirracista. Você não precisa ser mulher para poder ser contra a violência doméstica. Todos nós, enquanto profissionais, né, do direito, profissionais mulheres, profissionais homens, profissionais LGBTIs, temos o compromisso com o exercício e a garantia da nossa Constituição, dos direitos humanos. Então, eu gostaria realmente que essa nova geração tivesse esse olhar, né, tivesse essa abertura. E mais ainda, que também os advogados que são LGBTIs possam... Venham se assumir. Venham fazer parte do sistema OAB, venham ocupar esse lugar que também é de vocês, porque a minha carteira, Juliana, ela é tão carteira quanto a sua e quanto a de qualquer outra pessoa. Nós passamos na mesma prova, nós temos as mesmas dificuldades e lutas, né? Eu não sou mais nem menos. Eu só quero ter o meu respeito e o meu lugar de fala garantido. É isso que também a gente precisa também respeitar. E aí eu gostaria de pedir também que os héteros que estão nos assistindo, né, os brancos, que eles também tenham a autocrítica, tanto institucional quanto pessoal, para poder dar espaço para que essas pessoas também ocupem esses espaços. Né? Para a gente é muito tranquilo falar, porque a gente sempre tem esse cuidado, né? Quando a gente vai fazer eventos, quando a gente vai convidar alguém, de tentar garantir realmente uma representatividade, uma igualdade. Mas a gente sabe que isso ainda não é uma prática de todos e todas. E a gente precisa ainda lutar, né, bastante. Para poder já me encaminhar para a conclusão e, de repente, até abrir, né, a oportunidade para algumas perguntas, se tiverem algumas dúvidas, eu gostaria de ressaltar que a gente não tem, né, uma legislação nacional. Então, essa é uma falha
do ponto de vista jurídico. Só as decisões jurisprudenciais elas não são suficientes. Nós ainda temos muito preconceito e discriminação a enfrentar. O preconceito, como eu sempre falo, ele é interno, ele está dentro da gente. Todos nós, eu inclusive, né, tenho meus preconceitos de várias coisas, né? Porque a gente julga sem conhecer. Mas a discriminação, a que a gente não pode praticar. Porque a discriminação é quando eu externalizo, né, esse meu preconceito. Quando eu menosprezo, né? Quando eu faço aquele olhar de desprezo, quando eu falo, não, aqui não é esse lugar, não, você não pode entrar, né? Não, olha, essa vaga já foi preenchida, ou então, você tem um currículo legal, mas nós estamos procurando um outro perfil. Então, é essa discriminação que ela realmente precisa ser combatida e que já é, no nosso país, criminalizada. Mas que a gente sabe também que a população ainda tem muita dificuldade de buscar esses equipamentos, né? Esclarecer os advogados que é crime, sim, a lei, a 771689, ela está em pleno vigor. Então, orientem os seus clientes, né, e a população como um todo a denunciarem. Toda e qualquer delegacia tem o dever e a obrigação de registrar o boletim de ocorrência. O Ministério Público tem que ser, sim, acionado para promover a ação. Se a pessoa não tiver condições, ela tem que ser encaminhada para a Defensoria Pública. Aqui em Belém nós temos o NDDH, né, o Núcleo da Defensoria Pública de Direitos Humanos. Mas precisamos avançar ainda em duas questões principais. Uma é a educação. A gente precisa debater nossa formação, tanto básica quanto superior, em todos os cursos, mas também nas políticas públicas, né? E aí, quando eu estou falando de políticas públicas, eu também estou incluindo a educação, mas eu estou ampliando para a saúde, para a questão da assistência social. Por exemplo, a saúde mesmo, nós tivemos um dos primeiros ataques, né, desse governo, foi retirar, né, o manual que existia no portal do Ministério da Saúde a respeito da saúde do homem trans, que tem uma saúde diferenciada, porque o homem trans ele continua tendo que acessar, por exemplo, o ginecologista, né? E aí, quando a gente tem, né, essas questões que são desconsideradas ou não norteadas para as secretarias estaduais, para as secretarias municipais, você novamente comete um ataque à democracia, porque você impede com que uma parte da nossa população acesse as políticas públicas que são existentes e que nós contribuímos e pagamos com os nossos impostos. Então, nós queremos, sim, ser respeitados nos nossos direitos enquanto cidadãos. E que são direitos universais, né? São direitos humanos universais, são direitos, né? humanos universais. E aí, sem dúvida, a importância, né, de se ressaltar a inclusão, né? Quanto mais inclusão, eu sempre falo assim, não tem problema nenhum se você falar LGBT, se você falar LGBTI, se você falar LGBTQIA+, né? Quanto mais letrinhas para mim é melhor. Eu não me preocupo tanto com as letras, eu me preocupo com você respeitar essas letras, né? Então, quanto mais inclusão, melhor. Mais cidadania, e quando eu falo cidadania, eu falo também do exercício do voto, que nós possamos, nessas eleições municipais, principalmente, votar em pessoas que sejam LGBTIs, mas também pessoas que sejam comprometidas de fato, na realidade, com a população LGBTI, com os grupos mais vulneráveis. Com a diversidade, né? Com a democracia, com a né? Que é o que a gente precisa tanto, né, nesse momento. Sem dúvida. E, mais ainda, o respeito, né, tanto ao lugar de fala, quanto à representatividade. Né? É sempre importante, por exemplo, a gente até fez uma live, né? Na primeira live, antes ainda da pandemia, a gente ainda ficou, né, pertinho, antes das medidas, né, mais drásticas, né, de lockdown e tudo mais. Eu e a Juliana fizemos isso. E a gente até discutiu muito isso, né? Sobre essa questão do lugar de fala. E eu sempre falei, a Juliana, ela pode falar sobre, ela só não pode falar de, porque ela não é LGBT. Mas ela pode se considerar uma apoiadora, ela é uma simpatizante. Uma militante, né? Uma militante da causa, sem problema nenhum. Mas sabendo que o lugar de fala dela não é esse. O lugar de fala dela é de apoiadora, né? O lugar de fala da população LGBTI é da população LGBTI. É quem sofre na pele a violência, a discriminação, o preconceito, a dificuldade ou obstáculo ao acessar algum equipamento. Se você não sofre nada disso, já se coloque fora. Mas não significa que você não pode defender. Claro.
eu vou defender, vou apoiar e vou estar do lado, né, das lutas e tudo mais. E eu torço para que realmente nós possamos ter, né, nesses próximos anos, mais igualdade na diversidade. Que esses tempos sombrios possam ser logo, possam passar, que o sol possa voltar. Eu creio muito, eu sempre falo muito na esperança, né? Porque eu acho muito triste, né? A gente está vivendo esse momento de intolerância, né? De violência. Eu falo sempre isso em todas as lives, que a gente precisa buscar o respeito, a solidariedade humana, acima de tudo, porque somos diferentes, porém precisamos nos respeitar, né? E essa comunidade LGBTI merece todo o nosso respeito. Como é que a gente está de tempo aí? Quantos minutos? 2? 20? Ah, ainda tem bastante tempo, então Já bora tem. lá. Vamos Olha, lá. João, eu lembrei agora, rapidinho, eu queria pedir para tu falar sobre a Parada Solidária, né, que tu estás engajado junto com o movimento LGBT. Eu também fiz, inclusive, um vídeo de apoio, né, pela Comissão de Direitos Humanos, né, nesse momento da pandemia, né? Fala aí um pouco o que é a Parada Solidária. Então, a Parada Solidária é uma campanha de arrecadação não apenas de alimentos, mas de todas as coisas que você puder doar, como, por exemplo, álcool em gel, máscaras, né? Até medicamentos mesmo, ou algum dinheiro, algum apoio para a população LGBTI que nesse momento de pandemia perdeu a sua renda. Nós temos boa parte, como eu falei, da população LGBTI trabalhando na informalidade ou ainda como trabalhadores do sexo. E que Quais são os justamente por locais conta... que estão arrecadando para que as pessoas Então, possam doar? como a gente tem essas medidas, nós temos os números que estão disponíveis, né, na nossa comissão, na página da nossa comissão da diversidade sexual, e temos alguns representantes. Então, nós temos a comissão da diversidade, que sou eu, né, a nossa comissão como um todo, e que vocês podem acionar pelos nossos canais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós temos também o Beto Paz, representante, né, do movimento Que é LGBTI, colaborador, né, das nossas duas das comissões, né, nossas tanto da duas diversidade, comissões. grande militante, né, nosso do E temos movimento a Renata LGBT. Taylor pelo Greta, que também que a ideia foi deles, né, do movimento LGBTI com o Greta. Sim. A OAB ela vem como apoiadora da Parada Solidária nessa arrecadação. Nós conseguimos, tanto no mês de maio quanto no mês de junho, arrecadar, né? Eu fiz a entrega de mais de 20 cestas básicas, na verdade foram de 15, foram 30 cestas básicas que nós conseguimos, né? E mais algumas outras pessoas que doaram, né? Mandaram algum dinheiro. Eu aproveitei, fui comprei alguns membros da nossa comissão que também ajudaram. E aí a gente leva para eles lá na casa do Beto Paz e ele entra em contato porque ele tem o cadastro pessoal de cada pessoa. Nós temos em torno de 150 pessoas cadastradas com ele. Aí ele vai, marca o horário para não ter Então, aglomeração. é E até você legal da gente estar divulgando isso. Por exemplo, as pessoas LGBTs que quiserem ser amparadas, né, por essa parada solidária, elas precisam se cadastrar, né? Sim, sim. Porque, querendo ou não, a gente sabe que são muitas pessoas e aí a gente não tem também para todas nesse momento, infelizmente. E aí é claro que o critério é aquele que seja mais vulnerável. Né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que estavam fazendo tratamento de HIV e AIDS, elas teriam preferência sobre as outras pessoas. Aquelas pessoas que não têm, por exemplo, nenhum vínculo familiar, elas têm algum tipo de preferência. Então, o Beto ele já tem mais ou menos os critérios, né, que foram estabelecidos. E aí, claro, aquela outra pessoa ela vai também estar na fila e vai receber em algum momento. E aí, quanto mais doações, todo mundo recebe, né? Quanto menos, Sim. aí realmente vai ser priorizado aqueles mais vulneráveis. E aí a Que gente tá... saudade, hein, João, das paradas. A gente que Pois participa, né? Eu adoro que a gente possa, assim, em breve, se esse momento ter passado, né? Assim, eu sempre digo, como tu falaste, você não precisa ser LGBTI para ser um defensor, né? E eu me sinto uma militante, uma parceira do movimento. E é um momento, assim, que eu faço questão de participar, né? A gente está na rede de garantia de direitos e, assim, vira e mexe eu te aciono, né? Pela Comissão de Direitos Humanos. A gente trabalha junto nos casos, né? E o momento das paradas é um momento de confraternização, é um marco do movimento, né? E, assim, que a gente possa, em breve, né? Voltar aí, poder se abraçar, estar junto,
né? Todos Sempre nós falo estamos sentindo falta que mesmo desse durante a calor humano. pandemia, as nossas comissões elas não pararam, ainda que, né, de modo virtual. Então a gente continua participando das atividades online, continua dando orientações, inclusive recebendo membros. Foi muito legal porque várias pessoas vieram, eu quero colaborar, eu quero ajudar, como é que eu faço para me inscrever? Isso foi muito bacana Bacana. também, né? E querendo ou não, a própria parada solidária, ela não deixa de ser uma Sim. atividade, né, nossa, que a gente compreende a importância e a necessidade para poder permitir um mínimo, né, nesse momento de pandemia, de dignidade para essas pessoas que estão passando por essa situação difícil. Sim. Voltou. Sim. Eu pensei que tinha cortado, não voltou. A nossa comissão ela tem essa atuação, né, já há 1 ano e meio. Então, como eu falei, temos o Instagram, é CDS-OABPA. Temos também a página no Facebook. Lá tem um pouco das atividades que a gente já fez. A gente trabalha muito na perspectiva pedagógica. Como você falou, a gente não quer aqui brigar, nem ofender, nem obrigar ninguém, né? Pelo contrário, a gente quer dialogar, sim, com todas as pessoas. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva pedagógica, palestras, mesas, atividades que a gente tem feito. E aí trabalhamos também do lado do movimento social e em alguns conselhos de direitos, né, como o Conselho Estadual da Diversidade Sexual e no Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia, ajudando a construir e a melhorar a efetividade das políticas públicas que existem no Estado. Eu também faço um trabalho, né, interiorizando a nossa comissão, então rodando, né, pelo meu trabalho mesmo pessoal, levando também um pouco, né, da comissão. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu já estive em Santarém, já estive em Altamira, já estive em Marabá, Paraupebas, Canaã, enfim. E aqui na região metropolitana, sempre que também eu posso, venho me deslocando para poder me fazer presente nesses locais, levando não só a pauta da diversidade, mas também de direitos humanos como um todo, porque atuo Sim. há 12 anos na política de assistência com grupos vulneráveis, vítimas de violência, de mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes vítimas de violência, pessoas idosas, pessoas com deficiência, negros e população LGBTI. A gente faz esse trabalho sempre junto. Quantos minutos aí a gente tem, só para me saber? Minha anja da guarda aqui, que tá Acho do que vamos meu passar lado. 10 minutos aqui no meu. Falta 10 minutos, ainda dá para falar bastante coisa. E, João, eu lembrei agora de uma situação, quando tu falaste, né? Que a gente sempre fala isso, que a pessoa não precisa ser o LGBT para ser um defensor, né? E eu, por exemplo, eu me sinto uma defensora. Eu fui questionada uma vez. Uma mulher branca... uma mulher branca que estudou em escola particular. Eu, uma mulher branca, posso sim ser uma defensora dos negros, dos índios, da comunidade LGBT, né? Então, isso é um outro preconceito da sociedade, né? E eu fui até abordada numa live recente agora do movimento LGBT, né, da revista VIP, e que foi me perguntado, já sofreste preconceito por ser uma militante do movimento LGBT? Sim. E a gente tem mais é que enfrentar esse preconceito, né? Nós que trabalhamos na rede de garantia de direito, nós temos que ter essa responsabilidade de assumir e defender as bandeiras de luta e de vida que a gente carrega, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo e que, inclusive, a nossa presidente, né, a Raquel, presidente da Comissão Nacional, ela coloca que, assim, o nosso lugar de fala, Juliana, independente das nossas orientações ou identidades de gênero, é o lugar jurídico. Esse é o nosso lugar de fala. Então, por exemplo, se vai haver um debate no sistema de justiça, a OAB, o lugar jurídico dela vai ser enquanto OAB, né? Então, no meu caso, especificamente, o meu lugar de fala, além de ser o lugar jurídico, eu também tenho o lugar de representatividade, não só por ser militante, por ser defensor, porque você pode ser LGBTI e não ser militante. É um direito seu, né? Ou não ter a sua sexualidade como uma bandeira ou como pauta. É um direito que lhe assiste, que lhe garante. Sim. Mas, no meu caso, eu também sou um militante, né? E quando eu me faço presente, eu estou ali ocupando um lugar de fala que é meu,
mas também estou no meu lugar de representatividade. Eu ocupo alguns lugares de fala, né, por poder, enfim, trazer comigo todas essas bandeiras, não apenas do jurídico, como também do psicológico, porque também sou psicólogo, atuo também junto, né, com a Jureida Guerra, nossa querida presidente do Conselho Regional de Psicologia. Fizemos, inclusive, uma atividade ano passado, né, no lançamento do livro, né, das identidades, pelo CFP. Estive lá eu e Isadora, que é de Macapá. Faço parte, inclusive, do GT de Diversidade Sexual do Conselho Regional de Psicologia. Então, assim, eu tenho essa oportunidade. E você, quando você tiver, é sempre importante dizer só, o meu lugar de fala é o lugar jurídico, é o lugar de militante de direitos humanos, de militante dos grupos vulneráveis, né, de defensora dessas causas. Né? Em algum momento, como eu falei, quando a gente faz o nosso juramento, a gente assume o compromisso de defender os direitos humanos. Então, se nos é colocado esse desafio, que nós possamos assumir ele com bravura, com dignidade, com idoneidade, com conhecimento. O que me preocupa, e aí eu não estou falando da gente, né, de mim ou de você, Sim. O que me preocupa às vezes é quando existe a invisibilidade, né, dentro das instituições, quando, por exemplo, existem atividades que nós não somos convidados, né, a nos fazer presente. Então, isso realmente é grave, porque novamente exalta uma falha, né, nessa representatividade, uma falha nessa democracia. Então, esse é um problema, algo que a gente tem que ter sempre o cuidado. Mas também quando existem pessoas que vão para falar não da luta, ou da causa, ou de propor, mas vão falar de si. Né? Vão se engrandecer, vão falar do seu ego, das suas conquistas, porque você é isso, você é aquilo. Nós não estamos aqui para fazer, né, autopromoção nem propaganda. Pelo contrário, Sim. nós estamos aqui para fazer a autocrítica. A defesa de direitos, né? Institucional. E, sem Com dúvida, certeza. a luta pela garantia de direitos enquanto sujeitos de direitos, né? Porque nós nos incluímos em algum momento. Você, querendo ou não, você tem um marcador muito forte, que é o fato de ser mulher. E a gente sabe que a mulher, ela, em todos os locais, ela sempre vai ser muito mais cobrada do que o homem. Se for o homem branco, é diferente. Quando é a mulher, ainda que seja branca ou negra, né, ela sofre a violência de gênero, ela já vem estampada. Eles sempre querem mais, parece que nunca é o suficiente o que você faz. Você sempre vai ser criticada de alguma forma. E quando isso avança para a diversidade sexual, é pior ainda, porque ainda tem, né, junto o preconceito, uma piadinha homofóbica, alguma coisa nesse sentido, como eu falei, de dizer que esse lugar não é seu. Né? Eu tenho uma frase que eu fiz aqui, eu até falei agora na primeira conferência da Jovem Advocacia, que foi assim: o mundo sempre nos informa que ele não é para nós. Então, desde quando nós nascemos, né, a sociedade como um todo vem dizendo, olha, esse lugar não é seu. Às vezes acontece na própria família, às vezes acontece na escola, às vezes acontece no mercado de trabalho, às vezes acontece no meio da rua, indo comprar um pão, né? Que esse lugar não é seu, né? Que você não pertence a esse lugar. Então, nós precisamos mudar isso e dar espaço para que possamos ter a real visibilidade. Caso contrário, nós continuaremos sempre à margem. E é isso que nós não podemos permitir. Nós, LGBTI, nós militantes, nós advogados, nós defensores de direitos humanos. Verdade. Quantos minutos ainda temos? Acho que a gente já pode começar a se despedir. Tem 4 minutos aqui no meu. Tá. Olha só, para mim foi uma grata surpresa hoje estar substituindo aqui a doutora Luciana, diretora da ESA, realizar essa live hoje contigo, João Jorge, que é meu amigo pessoal, meu parceiro de luta na defesa dos direitos humanos, nosso presidente da Comissão da Diversidade. A doutora Luciana estava num sufoco lá no escritório dela e eu corri, né? A gente estava junto numa reunião com o nosso presidente, né? Os presidentes da área social. E para mim foi assim, é uma pauta da minha vida que eu carrego, que eu abraço, que é a defesa da comunidade LGBTI, dos direitos dessa comunidade, que merece tanto respeito, né? Então, para mim, foi uma alegria estar aqui contigo hoje, aprendendo mais uma vez. Tenho certeza que todos aqui aprenderam,
né? E eu vou me despedir antes de te passar a palavra, dizendo que as cores do arco-íris, da democracia, do respeito, da igualdade, possa prevalecer, né? Mesmo em meio a esse tempo sombrio que a gente está vivendo, mas que a gente possa seguir firme, de mãos juntas, né, na resistência, e que nosso lugar enquanto presidente de comissão da OAB é esse, né? Dar voz à sociedade civil, é caminhar de mãos juntas com os movimentos sociais, né? Que os advogados possam vir para as comissões, né, de direitos humanos, da diversidade, da igualdade racial. Nós temos colaboradores nas diversas comissões, então venham, porque nós precisamos de muitas pernas e muitos corações, né, para toda essa luta aí que está na nossa frente. Verdade. Eu faço minhas suas palavras. Eu agradeço o convite da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Espero que nós possamos tocar mais vezes nesse tema, porque ele não se encerra. Ele não começa agora, ele não se encerra agora. Né? A live vai ficar disponível, né? A Luciana falou, salvar para ficar no IGTV da ESA, para que todos possam acessar depois e, enfim, tirarem suas dúvidas. Eu coloco tanto o meu Instagram quanto o meu perfil pessoal à disposição para as pessoas que quiserem comentar alguma coisa, fazer suas perguntas. Tem também o Instagram da Comissão da Diversidade, que eu já falei aqui. Tem também a página da comissão. Nós estamos sempre lá colocando alguma informação, alguma, né, novidade, alguma questão, algum debate. E também de convidar, né, para todas as pessoas que queiram somar. Eu sempre falo que há espaço para todos e todas. É possível você ajudar de todas as formas, de contribuir de todas as formas, né? Às vezes, é como eu falo, às vezes compartilhar uma arte nossa, né, na sua rede social, você já vai estar ajudando bastante, porque ela pode estar chegando em alguém que precise, né, desse conhecimento, desse debate, dessa palavra, e que às vezes não consegue, né? Não tem, não sabe onde procurar. Então, ao compartilhar, ao curtir, ao divulgar o nosso trabalho, você já está militando, você já está ajudando a gente bastante. Não precisa você estar sempre ali do lado, né? Às vezes você não tem tempo, mas tem muitas formas que você pode também militar. Eu sempre falo, tem espaço para todos e todas, independentemente da sua orientação. Se você é hétero, se você é evangélico, se você é de matriz africana, se você é católico, a nossa diversidade, ela contempla, né, todos, todas e todes. E eu espero que realmente nós possamos, né, continuar nessa luta de mãos dadas, resistindo para poder existir. Né? Algumas pessoas, por exemplo, elas existem e resistem. Né? No nosso caso, da população LGBTI, nós precisamos primeiro resistir para depois existir. Para depois para poder ser reconhecido como gente, porque o grande problema nesse mundo até hoje é ser olhado realmente com dignidade, enquanto sujeito de direitos, enquanto uma pessoa, enquanto um ser humano, né, que tem direitos aos direitos humanos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e que eu espero que essa live possa chegar ao coração, principalmente, de várias pessoas. Eu sei que existem muitas dúvidas, eu sempre deixo essa dica. Porque a gente hoje não foi o debate não foi sobre isso, mas algumas pessoas têm dúvidas, por exemplo, sobre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero e sexo biológico. E aí eu sempre dou a dica: joga no Google a palavra boneco de gênero e você vai ver uma figurinha lá que é um biscoitinho, parece aquele do Shrek, né? E aí ele vai mostrar que identidade de gênero, né, tá aqui na cabeça, tem a ver como você se identifica, como você se vê, né? Orientação sexual, ela tá aqui no coração, ela tem a ver, né, com aquilo que você sente, com aquilo que você se sente atraído. E expressão de gênero é aquilo que está externamente, é como eu me visto, como eu me porto, como eu me relaciono, né, com as pessoas. E o meu sexo biológico é aquilo que está no meio das minhas pernas, né? Tem a ver com na minha genética. Então, são várias perspectivas que as pessoas atuam dessa forma e que a gente precisa respeitar, né, para poder vivermos e construirmos um país melhor, uma sociedade melhor, uma cultura de paz,
mais igualitária, com mais diversidade, com mais inclusão. Eu agradeço.